Agora, temos aqui, além do aspecto aí da mídia, temos aqui um fato novo, que é o fato, digamos, marcante do ano 2010 do Brasil, e será dos próximos 4, que é a eleição de Dilma Rousseff. E aí cria-se uma série de enigmas ou não enigmas, porque os primeiros passos na montagem do Ministério indicam que ela montou um esquema muito ponderado, não é? Muito seguro, muito cheio de contrapesos e tal. Quer dizer, realmente... Mas eu não quero adiantar nada, eu queria saber o que você acha, Sérgio. Bom, nós temos um aspecto tático, no sentido de que, ao manter a mesma engenharia, ou quase a mesma engenharia política do segundo mandato do presidente Lula, ela fica com uma série de trincheiras assim, para evitar pressões que consideraria indevidas. É uma tática relativamente esperta. Coloca em questão, está presente na sua pergunta, qual será a relação entre esses dois grandes personagens, a presidente Dilma e o presidente Lula, ou mais especificamente também entre o governo Dilma, que ele não assume no dia 1º de janeiro. Ele vai se constituir ao longo do enfrentamento das questões que virão pela frente. E o governo Lula, que estará presente ainda na forma de um ministério que acostumou a se reportar a ele. Eu, pessoalmente, acredito que dependerá do tamanho das aventuras. Se nós tivermos, não diria céu de brigadeiro, mas bons ventos, céu, notícias boas, tomara que seja assim, a tensão tende a ser menor. Como o ambiente macroeconômico sugere uma série de dificuldades, tanto na economia global como nos ajustes necessários no Brasil, eu acho que essas tensões ocorrerão e a pergunta terá uma resposta no desenrolar da vida. Boiunga. Eu acho o seguinte, a grande dúvida, não estou falando que é minha, que está surgindo em toda a mídia, é no sentido de que ela não forçosamente seguirá na linha desse pontapé inicial, ou seja, ela vai querer conquistar o brilho próprio. E talvez isso passe com o tempo para um remanejamento que é perfeitamente natural. O que eu acho que a pergunta interessante a se fazer como observador é se isso vai mexer em certas tendências. Qual era a dúvida? É que a tendência desenvolvimentista, entre aspas, como é chamada, se chocasse com a tendência estabilizadora, mantenedora dessa austeridade extraordinária. A pergunta é muito engraçada. A gente fala no Banco Central o tempo todo sem pensar que o Banco Central é uma agência reguladora, como as outras que já foram interferidas. Só que o Banco Central é a agência reguladora, ou seja, é até uma calção internacional, período do Meirelles. Eu sei que o Tombini é um grande técnico, um jeito respeitadíssimo, mas, evidentemente, eu acho que as indagações nessa ruptura da continuidade se passarão em mexer alguns personagens que eu acho que são chaves dessa antiga postura austera. Por exemplo, o Palocci. Esse eu quero saber, eu estou muito curioso para ver a trajetória dele na Casa Civil. Renato Lessa, tanto o Sérgio quanto o Boiunga já projetaram o governo Dilma já para o plano internacional, para a crise internacional, não é, que temos aí. Ela não foi... e ela foi o motivo do nosso primeiro programa, o de 2008, foi a estrela escura do segundo programa de 2009, e a crise não acabou. Ela mudou de nome, mudou de cores, talvez, mas nós temos uma crise séria aí no mundo todo, que abala não só as economias, mas abala, inclusive, a estrutura mundial, a Europa. Como é que você vê esse... Quer dizer, começa aqui no Brasil e nos remete para a conjuntura internacional. Quer dizer, nós estamos ainda ligados a uma crença, né, de que a crise, evidentemente, ela existe, mas é como se ela passasse um pouco ao largo. Né? Quer dizer, nesse momento mais agudo, ela afetou o país de uma maneira muito mais moderada do que se esperava. Outros países. Se esperava, e se comparar com outros países, então isso fica muito evidente. Eu acho que essa crença ainda
permanece como uma referência forte da configuração deste governo. Se bem que há sinais de que talvez um tratamento mais, digamos assim, ortodoxo, mais severo das contas públicas e, enfim, sobretudo da questão fiscal, né, apareçam de uma maneira muito mais explícita do que apareceram nos 2 mandatos do Lula. Eu não lembro dos 2 mandatos do Lula, né, quer dizer, um futuro ministro da Fazenda, da Economia, declarar de maneira peremptória de que tempos de contenção nos aguardam. Né. Faltou só pedir para nós apertarmos o cinto. Né, mas claramente um aviso foi dado, alguns sinais preocupantes em algumas contas nossas, enfim. Né. A mudança do índice de inflação. Exatamente, alterações de índice de inflação, quer dizer, a expectativa com relação a que decisão será tomada agora com relação ao juro, né, que a taxa Selic. Portanto, já é uma espécie de adaptação, não só um cenário internacional que nós não controlamos, mas acho que há dificuldades internas, né, que ficaram, não digo escondidas, mas ficaram latentes. Reticentes. Durante todo esse período. Outras coisas eram mais visíveis do que isto. Né? Eu acho que esse é um problema. Eu acho que isso tem um reflexo político importante, porque Dilma herdou votos de Lula, mas não herdou carisma, não herdou biografia, não herdou o significado simbólico e sociológico que Lula teve na história contemporânea brasileira. Então, isso vai obrigá-la a buscar, né, outros parâmetros digamos, de legitimidade, de relevância, que vão depender do desempenho. Né? Mas o desempenho de Dilma está associado à sua capacidade de fazer coisas. Quer dizer, todo o discurso é um discurso voltado para acelerar o desenvolvimento e para transformar o governo não no elemento de travagem, mas no elemento de facilitação do desenvolvimento e do crescimento. A combinação disso com o imperativo da contenção e de uma certa ortodoxia, eu acho que podem criar um ambiente, não digo nefasto, para não acabarmos de 2011, Sim, mas 2010 com nuvens de nevoeiro, mas cauteloso. difícil, cauteloso. Quer dizer, é uma novidade isso. Isso não esteve na nossa agenda desde o primeiro governo Lula. É a primeira vez que esse tema se põe de maneira muito forte. Né? Vamos fazer uma pausa e vamos retomar esse assunto no próximo bloco. O Observatório da Imprensa está de volta com um balanço do ano de 2010 e debatendo as pautas que vão movimentar a mídia em 2011. Sérgio Bessermann, a crise econômica mundial e o Brasil, como é que... Bom, primeiro concordar com você, Diniz, que a crise... seria possível hoje organizar um seminário de uma semana onde haveria debates acirrados sobre as causas da crise de 1929. E qualquer ideia sobre a grande crise de 2008 simplista na linha erro de regulação, bolha imobiliária, não faz nenhum sentido. Esse é um período histórico com uma série de pré-requisitos. O quanto ao largo nós poderemos continuar depende de hipóteses que já estão ficando para o passado. A ideia de que a China se desloca para o mercado interno, garante a demanda mundial. Nós já estamos num período diferente. Foi o ministro da Fazenda brasileiro, o ministro Mantra, que chamou a atenção que o conflito já entra numa fase de guerra cambial, começa a se falar em protecionismo. Então, sobre essa engenharia política de 8 anos que foram de grande crescimento no mundo, até a crise de 2008, e que, como o Brasil passou um pouco ao largo, apesar dos problemas graves em 2009, ela se reproduz no governo Dilma, já que o presidente Lula é o responsável por seus votos. Num primeiro momento, a receita de Maquiavel, que parece ser o que veremos e que é uma boa receita, faça o mal, entre aspas, faça o que é difícil do ponto de vista eleitoral no início, para depois poder distribuir o bem, ou seja, fazer no final, é o que vai, parece, se tentar. Se o cenário macro, global e brasileiro, por volta de possibilidades da metade do mandato, for boa, e a fase de distribuir o bem vier com crescimento acelerado e taxa de juros baixa, especialmente, que parecem ser as metas, muito bem. Caso não, caso a rodada de dificuldades continue por conta da economia global e aproximando a primeira eleição de meio de mandato e depois o período final de governo, a engenharia política terá que ser reconstruída porque ela não se sustentará. Falando em engenharia política, e aqui temos um dado
também, de novo, da atualidade, mas que ele vai se projetar para o futuro, que o presidente Lula tem dito que vai se preocupar com a reforma política, né, que ele quer resolver esse problema, que realmente é a reforma que mais parece urgente, premente. Mas tem um dado novo, e esse é o dado recente, digamos, o federalismo brasileiro. Quer dizer, o que houve no Rio de Janeiro, né, no fim de novembro, foi uma intervenção federal com outro nome. Né? Sem os ritos, mas houve uma intervenção, claro. E isso provavelmente vai continuar, porque para acabar com a força do narcotráfico, nós vamos precisar de manter essa presença. Que é um problema militar. federal. É um problema federal. E parece que outros estados também vão pedir recursos extremos como esse. Em suma, será que... E aí, Renato Lessa, você acha que nós estamos diante de um novo federalismo nesse desenho político que está se fazendo? Eu acho que é esse federalismo brasileiro, é um federalismo de fato, quer dizer, Mas não tropo. mas com um poder executivo nacional muito forte, certo? Quer dizer, não é um federalismo que tem como consequência o enfraquecimento do poder central. Né? Se a gente comparar com o americano, os poderes são muito mais isonômicos, muito mais equilibrados. Há coisas que o presidente da República não pode fazer na esfera estadual. Na esfera brasileira, quer dizer, o presidente da República tem poderes imensos. Ele é o decisor do ponto de vista constitucional, talvez, das democracias, dotado de maior quantidade de poderes. Medida provisória, iniciativa de mudança na Constituição, preferência para votação de projetos de lei. E uma relação com cada governador de Estado, na qual é uma relação assimétrica. É assimétrica até com São Paulo. Vamos lembrar as dificuldades enormes de José Serra, no início da sua campanha a presidente, de apresentar-se como candidato de oposição. Ele passou 4 anos num discurso de cooperação com o presidente. Por que passou? Porque o homem responsável, governador do Estado importante, tem que cooperar com o presidente. Então, é uma natureza federalista com uma dimensão de uma forte concentração de poder na mão do presidente e dos instrumentos do Poder Executivo Nacional. Eu tenho para mim, né, muito dessa crise do final de novembro, início de dezembro, da questão da segurança no Rio de Janeiro, muita coisa ainda nós vamos saber. Quer dizer, esse é um evento muito recente, nós estamos ainda, digamos, intoxicados pelos fenômenos mais imediatos. Mas eu acho que o papel do governo federal na iniciativa é muito maior do que se pode supor, na iniciativa da organização da coisa. Eu não posso imaginar que uma polícia, que era uma das piores avaliadas do planeta, né, em 24 horas tenha se transformado no seu oposto e tenha sido capaz de executar o que executou. Então, é bem provável que a gente possa perceber nisso uma intervenção legal, quer dizer, claro, no âmbito das possibilidades das relações no Brasil entre o Poder Executivo Federal e os governos. É um federalismo à brasileira. Mitigado, né? Com essa assimetria. Né? Boiunga, como é que você vê eu pego o problema carioca, narcotráfico, insegurança nacional? Porque não, eu acho isso, quer dizer, plenamente, institucionalmente justificada a participação do governo federal, porque o terrorismo é uma questão federal. Claro. O controle das fronteiras é federal. O sistema prisional brasileiro, que é lamentável, só pode ser solucionado do ponto de vista nacional. Então, realmente a coisa se imbrica muito. É difícil você tratar, sobretudo, uma situação como essa que nós acabamos de viver, sem separando, pensando em termos de autonomia. Agora, eu acho que a reforma política, só para voltar um pouquinho, o que eu acho mais difícil, eu sou muito cético quanto à reforma política, como ela deveria ser feita, seria uma espécie de plano real da política, né? Realmente mudar estruturalmente. Assim como eu me pergunto se esse sistema prisional, absolutamente em crise, não é? Se ele vai poder realmente receber uma grande reforma. E pegando a dica do Renato, se essa virada aí de novembro vai servir para que finalmente se faça uma reforma integral das polícias. Que a coisa... Enquanto houver isso, não há como resolver essa questão de segurança pública, não existe.